Paz do Senhor, boa tarde a todos. Aqui é o presbítero José Roberto. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui com vocês, mais um sábado maravilhoso, mais uma tarde linda. Quero já em primeiro lugar agradecer a Deus em primeiro lugar por poder estar mais uma vez aqui com vocês. Agradecer também ao pastor Elcio, o diácono Jean Carlos, que são os grandes responsáveis por este programa, por esta rádio Web Gospel Serrana. Eu quero hoje, mais uma vez aqui no nosso programa Encontro com a Palavra de Deus, falar de um assunto que pouco se tem falado dentro das igrejas, ou quase nada. É um assunto que eu acho que as igrejas deveriam, as lideranças deveriam estar ensinando a sua igreja, e eu creio que essa geração nova de cristãos que estão vindo aí não conhece ou não ouviram falar ainda. Talvez você aí que já tem mais tempo na caminhada, já ouviu falar, já conhece talvez, mas eu creio que tem muitos que não sabem o que significa. E eu propus no meu coração essa semana de falar sobre este assunto que é muito importante para a Igreja do Senhor. E eu quero, não só hoje, mas durante 7 sábados, apontar de hoje, falar sobre esse assunto que é as 7 dispensações de Deus. Talvez você, mas eu já conheço, já ouvi falar, mas tem muita gente que ainda não ouviu falar, não conhece o que é as 7 dispensações de Deus. Mas eu já quero aqui começar, o nosso estudo, porque vai ser um estudo, vão ser 7 semanas, porque são 7 dispensações. Então, cada sábado eu quero falar de uma dispensação de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a dispensação da inocência. Mas antes eu quero falar o que é dispensação. O que significa as dispensações de Deus. As dispensações de Deus é um espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. No grego, essa palavra dispensação significa literalmente administração de uma casa e economia, sendo, portanto, uma certa maneira de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios em diferentes épocas. As 7 dispensações, elas são diferentes períodos de tempos da obra de Deus e seus propósitos para a humanidade. A separação de épocas, quer dizer, dispensação da história sagrada, é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método não só é o mais antigo, mas também o mais razoável. E com este sistema de estudo se faz as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. E quais são as 7 dispensações? A primeira dispensação é a da inocência, a qual nós vamos falar daqui a pouco. Depois vem a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio.
Mas o que são as 7 dispensações? As Escrituras dividem o tempo, o período total desde a criação de Adão até o novo céu e a nova terra. De Apocalipse capítulo 21, verso 1, em 7 períodos, chamados de dispensação. Está lá em Efésios capítulo 3, verso 2. E também de eras, ou dias. Esses períodos eles são separados na Bíblia por mudanças no modo do Senhor lidar com o gênero humano. É dessa forma que Deus lidar com o seu povo, através desses períodos. Cada uma dessas dispensações, ela pode ser considerada como um novo teste da natureza humana. E, portanto, cada uma termina em julgamento do homem, marcando seu fracasso. E uma curiosidade aqui: 5 dessas dispensações ou períodos já foram cumpridos. Sim, 5 já foram cumpridos. E hoje nós estamos vivendo a 6ª dispensação. E que mais na frente nós vamos falar dela, que é a dispensação da graça. Hoje nós vivemos a dispensação da graça. E estamos vivendo a 6ª e provavelmente já está próximo do seu final. Então, nós temos à nossa frente a 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio. Então, nós sabemos, nós como cristãos, que o fim já está próximo. A volta do Senhor já está próxima. Vamos falar agora um pouco da primeira dispensação de Deus na vida do seu povo. A primeira das 7 é a dispensação da inocência, que é a aliança edêmica. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, começa a primeira dispensação. Uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e algumas revelações específicas da vontade de Deus. O homem ele foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher ela caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal. Podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 3, verso 24. E nesta dispensação o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois nós podemos notar que o Senhor andava no jardim da viração do dia. Gênesis capítulo 3, verso 8. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientando por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. O homem possuía por intuição, e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher ela foi feita não da cabeça do homem,
para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisoteada por ele, mas de seu lado, para ser amparada, e de perto do coração para ser amada. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edêmica, que determina a vida e a salvação do homem. Esta aliança ela tem 6 elementos, onde o homem e a mulher haviam de, primeiro, encher a terra de uma nova ordem, ou seja, humana. Segundo, subjugar a terra para o proveito humano. Terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Quarto, zelar do jardim. Quinto, comer ervas e frutas. Sexto, abster-se de comer da árvore da ciência, do bem e do mal. A penalidade pela desobediência dessa última ordenação era a morte. O elemento estranho, Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz. O ardil usado foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Deus disse: Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela mo comerás. O homem, com seu livre-arbítrio, estava sendo testado. Vamos verificar os passos que o homem deu para a sua queda, o que levou o homem a cair. Primeira coisa, ele viu, ele cobiçou, ele tomou, se escondeu, transmitiu e morreu. Mas e as consequências da queda do homem? A primeira consequência da queda do homem é ele conheceu o mal. E quando ele conheceu o mal, ele perdeu a comunhão com Deus, assim se separando de Cristo. O espírito homem ele ficou em estado de morte, e a perversão da natureza moral tornou-se assim escravo do pecado e de Satanás. E aí perdeu muito de sua inteligência, além de outros resultados horríveis. As 3 consequências mais sobre a mulher, uma maldição tríplice, foi a consequência multiplicada. Houve o aumento de dores durante a maternidade. E terceiro, a sujeição ao domínio do homem. Vedado o caminho da árvore da vida, lá em Gênesis 3, 24. E foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu a sua aproximação da árvore da vida, pois, se tivessem comido dessa árvore, amargariam uma existência eterna, no triste estado em que se encontravam. Era preferível estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem a Cristo. E em Gênesis capítulo 3, verso 15, encontramos a primeira promessa do Redentor. Então aqui, caro amigo ouvinte,
cara, minha amiga ouvinte que está me ouvindo neste momento. Essa é a primeira dispensação de Deus para o seu povo, aonde aqui Deus ele testa o ser humano. E nós vamos perceber no decorrer dos próximos sábados, a contar de hoje, que na verdade a dispensação é um teste que Deus fez com o homem, aonde o homem, o ser humano, não passou em nenhum dos testes, né? Nesse espaço de tempo que Deus submeteu ao ser humano para demonstrar a sua obediência a Deus. E hoje nós sabemos que não é diferente. Então, hoje nós falamos só sobre essa dispensação. Eu creio que você que está me ouvindo do outro lado entendeu. Nós vamos falar mais um pouco mais para frente, na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos falar sobre a dispensação da consciência, né? E eu creio que vai ser bênção para nossas vidas, onde nós vamos aprender um pouco e entender também, né, o que é uma dispensação, como eu já havia falado, né, que são as separações de épocas da história sagrada. Esse é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Então, eu já quero aqui agradecer mais uma vez a Deus, agradecer ao pastor Elcio por estar me proporcionando esse momento, esse programa, né? E agradecer também ao diácono Jean Carlos, que está também à frente aí e desta rádio. E já quero deixar aqui também um recado, e você que está me ouvindo, é, se você quiser, estiver interessado, entre ali no YouTube, na minha página, Presbítero José Roberto, e ali eu tenho colocado alguns vídeos de estudo, de pregação, tirando algumas dúvidas, né, sobre a Bíblia. Não que a Bíblia contenha erros, a Bíblia não tem erros porque é a palavra de Deus, e que o erro que pode ter pode ser erro de escrita, mas a palavra de Deus ela é perfeita, então a Bíblia não tem erros, mas são dúvidas de textos mal interpretados pelo ser humano que acaba colocando dúvida na nossa mente. Então ali tem alguns vídeos também, tem algumas dúvidas que eu estou tirando, e se você tiver alguma dúvida também, pode ligar, deixar sua dúvida e nós vamos, uma outra hora, tá ali tirando essa dúvida junto. Então, entra lá na minha página no YouTube, no meu canal, ative o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você vai ser notificado, né? Curte, compartilhe também com outras pessoas para que possamos entender melhor um pouco a palavra de Deus. Eu me entristeço muito quando ouço, né, que uma igreja não se preocupa em ensinar a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque, né, a própria palavra de Deus diz que Deus falou que o meu povo, o seu povo, ele erra, ele peca,
por falta de sabedoria ou algumas versões por falta de conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus. E quando nós conhecemos um pouco mais da palavra de Deus, nós podemos nos defender melhor do nosso inimigo, que é Satanás. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Agradeço aqui mais uma vez a Deus. E hoje nós falamos sobre as dispensações de Deus na vida do seu povo. Falamos sobre a dispensação da inocência. E no próximo sábado nós vamos falar da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Então não perca, te aguardo no próximo sábado. Deus abençoe. Deus abençoe a Rádio Web Eu Gospel Serrana. Deus abençoe cada ouvinte que está me ouvindo neste momento. E eu quero orar com você neste momento. Senhor, meu Deus, obrigado mais uma vez por poder estar aqui, Senhor, reunido aqui com o teu povo. Obrigado, Deus, por este privilégio, por esta oportunidade de poder, Senhor, estar falando da tua palavra. Que o Senhor continue me capacitando cada vez mais. Que o Senhor possa também estar abrindo a mente, Senhor, daqueles que estão me ouvindo neste momento. E que a cada sábado, Senhor, nós venhamos aprender mais de Ti. Porque é a Tua palavra, Senhor, para nossas vidas, que é alimento, Pai, para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. Abençoa também a vida do pastor Elcio, o diácono Jean Carlos, que estão à frente desse trabalho. Abençoa esta rádio, Senhor, que ela possa transmitir, Pai, a Tua palavra cada vez mais e que vidas, Pai, sejam edificadas, que vidas sejam alcançadas, libertas, transformadas, Senhor, através da Tua palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço por tudo, assim, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.